tua palavra, por amor a ti mesmo, tenha liberdade de falar conosco, nos confrontando com a tua palavra, para que possamos sair daqui abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Atenção, mídia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, e hoje vamos compartilhar uma palavra que eu intitulei como Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu quero ler o capítulo, vamos a uma leitura um pouco grande, mas eu quero ler o capítulo todo. Por favor, coloque o seu celular aí no silencioso, não deixa tocar para atrapalhar, e não se levante para ir ao banheiro. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, estou no versículo 1. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheceram de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. E perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. E levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. Aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos e lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele tem idade e falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Aleluia. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? 27. E ele lhes respondeu: Já vou-lo disse, e não atentestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornai-vos seus discípulos? Então injuriaram-lhe e disseram-lhe: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem:
Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde é ele. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O homem já estava pregando para eles. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e os expulsaram. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e lhe disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo agora. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. E prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aleluia, glória a Deus. Deixa sua Bíblia aberta aí. Eu quero ministrar sobre essa poderosa história que narra João, o evangelista João, no capítulo 9, como a gente leu, e nos fala sobre um homem cego de nascença. Ele não ficou cego por acidente, nem por doença. Ele já era cego desde que nasceu. Ele era cego de nascença, mas sua vida foi mudada completamente desde o dia em que ele teve um encontro com Jesus. E esse é um dos milagres mais fortes que a Bíblia nos mostra. É tanto que ele consome o capítulo todo. João descreve o capítulo todo. Vários cegos Jesus curou. Vários paralíticos ele levantou. Vários milagres ele fez. Mas esse cego em especial tem uma história muito bonita por detrás de uma cura. E tem um aprendizado muito grande para nós sobre esta cura, que não foi só uma cura física, mas foi uma cura espiritual, que todo cristão precisa experimentar, que é a cura física e a cura espiritual. Observe que Jesus transforma aquele que era cego em uma pessoa que passa a ver, não com olhos físicos, mas com olhos espirituais, porque ele abriu os olhos físicos, mas também abriu os olhos espirituais. Onde que os seus vizinhos e os fariseus, os doutores da lei, os estudados da lei, os estudiosos da palavra, não entenderam aquilo que ele entendeu, não enxergou aquilo que ele enxergara. E aí tem algumas lições aqui que nós temos que aprender por detrás deste milagre da cura espiritual. A primeira coisa que eu entendo aqui é que a cegueira que Jesus queria curar, ou que Jesus curou naquele homem, foi uma cegueira espiritual. Jesus cura muito mais do que os olhos de um cego de nascença. Jesus abre os olhos dele e ele tem uma revelação de quem realmente era Jesus. Mas a gente começa aqui vendo que Jesus vinha caminhando e ele viu o cego de nascença. Você lembra do cego Bartimeu? Lembra? Lembra do cego Bartimeu, aquele outro cego que Jesus curou? Lembra como a história foi diferente? Cada milagre Jesus manifesta de uma forma diferente. Lembra do cego Bartimeu? Jesus ia passando e o cego gritou, não foi? Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus ia passando e ele ficou gritando. Aqui não, aqui foi diferente. Havia o cego, mendigo, porque naquele tempo não tinha assistência que tem hoje, não tinha aposentadoria, não tinha verba do governo, não tinha nada. E a única forma que o cego tinha de sobreviver era pedindo, mendigando. E com ele não foi diferente. Ele foi mendigar na beira do caminho. Só que Jesus passa naquele lugar com os discípulos.
Jesus caminha para aquele lugar e a Bíblia diz que Jesus viu aquele cego. Isso mostra que Jesus vê a cada um de nós. Que nós não estamos escondidos do Senhor. O Senhor vê e Ele sabe daquilo que nós estamos passando. Ele te vê e Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe daquilo que você passa. Ele sabe dos teus problemas e das tuas situações. Amém? Mas aí Jesus ele é surpreendido com os discípulos que perguntam: mestre, quem pecou para esse rapaz nascer cego? Quem pecou? Está aqui no versículo 2. Quem pecou? Os seus pais? Foi ele ou foi os pais dele? Por qual motivo ele recebeu esse castigo? Eles imaginaram, eles entenderam que aquela cegueira era uma espécie de maldição, de castigo. Porque era comum naquele tempo, principalmente de quem nascia cego, era comum eles entenderem que a cegueira era uma espécie de castigo por conta de um pecado. Então, na visão dos discípulos, eles olharam e disseram assim: não, esse rapaz está cego por conta de um pecado. Foi ele ou foi os pais dele, ele está colhendo aí algum pecado e tal, e chegaram com essa conversa para Jesus. Ao que Jesus responde também de uma forma surpreendente, que Jesus diz: olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Engraçado que aqui eu aprendo algo interessante. Eu aprendo que os discípulos estavam focados no problema, ou encontrar o culpado para o problema daquele homem. E Jesus não foi focado em problema. Jesus focou na solução do problema. Amém? E olha, quantas das vezes nós agimos assim? Quantas das vezes nós focamos na causa dos nossos problemas? Quantas das vezes nós temos o costume de encontrar o culpado dos nossos problemas, o culpado das nossas situações, o culpado do nosso sofrimento, o culpado, nós focamos muito, você já prestou atenção? Como nós focamos muito na causa, no culpado, em encontrar o culpado e jogar a culpa em alguém. Nós somos craques em fazer isso. E Jesus, ele não deu a mínima importância, porque Jesus focou na solução do problema. Muitas vezes nós vamos procurar culpados, mas o que nós precisamos não é procurar culpados, ou não é encontrar os culpados, mas é encontrar quem pode resolver o problema. Às vezes, gente, é um hábito feio que nós temos, é um mau hábito que nós temos, de pegar um problema e ficar cascaveando o problema. Eu já conheci até pessoas que ela não quer resolver problema, ela quer continuar com o problema, que ela tem prazer no problema. Ela tem prazer em ficar discutindo o problema, em ficar mexendo no problema, em ficar enfrentando o problema. Parece que quando ela não tem nenhum problema, ela sente falta de problema e vai arranjar um ou mais. Porque ela tem prazer em viver cutucando feridas. Feridas não são para ser cutucadas. Feridas são para ser saradas. Amém? Se você tem uma ferida, não estou falando de ferida no corpo. Se você tem uma ferida na alma, no seu coração, não é para você ficar cutucando. Não é para você ficar mexendo. Mas naquele dia, mas não sei o quê, em 1900 e não sei quanto, você falou isso comigo, e não sei o quê, e você fica cutucando, como se tivesse prazer em mexer naquele negócio. Enquanto que Jesus está querendo é sarar, é curar. O foco de Jesus não é na causa. O foco de Jesus é em resolver. Ele quer curar. Jesus não ficou focado nisso. Amém? Isso nos lembra também que muitas das vezes as nossas lutas e dificuldades que nós passamos,
O que Deus está querendo é pegar essas lutas e glorificar o nome dEle. Não precisa de você ficar se autoflagelando com os seus problemas. Não precisa de você ficar se auto-vitimizando com os seus problemas. Ah, mas é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, eu tenho uma doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, Deus não quer, Jesus não quer que você fique se autoflagelando, se autoculpando, se mostrando o seu sofrimento. Não, o foco do Senhor é curar. É curar e dizer, bora para frente, vamos para frente, foca na frente, foca nas coisas boas que eu ainda vou fazer na tua vida. E deixa essas coisas do passado para trás. Não tenha prazer em problema. Desapega de problema. Amém? Desapega de problema. Desapega das coisas problemáticas, das coisas, sabe? Não seja aquela pessoa que fica procurando situações, procurando coisas para se enrolar, procurando situações para cada vez se enrolar mais. Não. Foca na solução. Foca na saída. E bola para frente. E vira a página. Amém? Sabe, aquela pessoa que fica remoendo o problema. Parece que tem prazer no problema. Essa doença que você pode carregar os sintomas, não está mais em você. Jesus já carregou na cruz há 2000 anos atrás. Eu já ensinei aqui, vou ensinar de novo. Muita gente, às vezes, a gente fala assim, olha, erradamente, a pessoa fala, sabe o que é? É que é a minha doença. Outro dia eu fui fazer um exame, eu estava na fila do exame, lá do posto de saúde. Aí tinha um bocado de mulher, né, que as mulheres vão para conversar, e fica lá na fila. Eu, morrendo de sono lá na fila, esperando, aí as mulheres conversando. Mulher, porque tu não sabe, mulher, a minha doença, mulher. Aí uma só voltou a brigar com a outra. Não, porque a minha doença é maior. A outra, não, a minha é maior. Não, a outra, a minha é maior. Não, a minha é pior. E quase elas se brigavam, agarravam com a outra lá para discutir quem era a que estava com a pior doença. E eu fiquei olhando aquela marmota e digo, mas rapaz, se vocês quiserem a minha também, toma a minha para vocês, porque eu não quero não. Que negócio de diabo é isso, negócio de minha doença? Nós cristãos temos que ter os olhos abertos, porque nós não podemos carregar uma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo já carregou. Pastor, mas eu estou sentindo. Quando a gente sente, são os sintomas. Jesus já levou a doença na cruz. Amém? E o que a gente faz com os sintomas, pastor? A gente rejeita eles. A gente simplesmente diz, sintoma, eu te rejeito, sai do meu corpo, porque Jesus já levou a doença. Nunca chame doença de sua doença, a minha doença. O outro estava dizendo assim, é porque o meu médico, abre a boca e diz assim, o meu médico. Aí o outro se gabando dizendo assim, não é porque eu tenho um plano de saúde, na hora que eu quiser, eu tenho uma ambulância na porta da minha casa. Eu olhei para ele e disse assim, pois eu não quero ambulância na porta da minha casa não. Eu quero um carro 0 quilômetro para fazer a obra do Senhor. Não quero uma ambulância, não. Sabe, as pessoas têm um foco muito nos problemas. Tira o teu foco do problema. Coloca o teu foco na solução. Amém? Às vezes a pessoa mexe, mas não diz a solução. Sabe aquela mulher que o marido chega em casa do trabalho, cansado, o dia estressado, aí ela chega com uma caixa de problema e bota em cima da mesa e abre a caixa de problema. Olha, tem isso, tem aquilo outro, o menino caiu, o nariz está escorrendo, o gás acabou, cortaram a luz, a torneira está estourada, o reboco está caindo, é tanto problema, mas ela não mostra a solução. Mas ela não diz, vamos fazer isso, vamos fazer um propósito, vamos orar, vamos ser fiel no dízimo, vamos fazer um jejum, vamos acordar de madrugada. Não, a pessoa só foca no problema.
E quando chegaram para Jesus, focando no problema, Jesus disse, não. Quer saber, meu irmão? Eu não quero saber quem foi a culpa. Eu não quero saber quem pecou, quem errou. Eu só quero saber que ele vai enxergar hoje. Ele vai enxergar agora. Eu vou resolver o problema dele agora. Jesus foca na solução. Nós focamos no problema. Aí Jesus simplesmente, olha como Jesus é prático. Nós é que enrolamos as coisas. Você já prestou atenção como nós é que arranjamos um problema para nós mesmos? Jesus é prático, Jesus é desenrolado. Que nem diz o cearense. Jesus chega e diz, Jesus repreende os discípulos, depois de repreender os discípulos, aí ele mesmo fala, eu sou a luz do mundo. Não tem cegueira para mim. Eu fico imaginando Jesus falando naquela hora com os discípulos perto do cego. Jesus chega e diz, rapaz, vocês estão conversando besteira. Quer saber de uma coisa? Eu sou a luz do mundo. Não tem ninguém cego que eu não possa abrir os olhos. Você quer ver? Vocês estão falando balela aí? Eu vou mostrar para vocês a solução do problema. Foi lá, fez assim, ó. Com licença. Não sei o que é que ele tinha comido, nem bebido. Eu não sei se ele tinha acabado de almoçar, de merendar. Mas ele deu uma cusparada no chão. E diz a Bíblia que ele foi lá no cuspe. Fez lodo. Fez um lodinho. Chegou no cego. Espera aí só um pouquinho, com licença aí. Levanta. Vai lá no tanque de Siloé e lava os teus olhos. Jesus leva o cego a uma condição, coloca ele numa condição para ele receber um milagre. Vai no tanque de Siloé, inclusive João fala aqui que o nome do Siloé significa, alguém pegou? Enviado. Fala de quem? Quem foi enviado? Jesus. Jesus, ele está querendo dizer, olha, você vai abrir os olhos, não só físicos, mas espirituais. Eu estou te dando aqui uma saída. Eu estou fazendo a minha parte, você vai fazer a sua. Eu estou fazendo a minha primeira parte, você vai fazer agora a segunda parte, que é a sua. Vai lá no tanque de Siloé, naquelas águas, que quer dizer enviado, que representava o próprio Cristo, e se lava. E diz a Bíblia que ele foi lá, se lavou e voltou enxergando. Voltou vendo, livre da sua cegueira. Interessante que essa cegueira que a Bíblia está nos falando aí, ela representa a nossa cegueira espiritual. Todos nós já nascemos cegos. Você sabia? Todos nós nascemos cegos, espiritualmente falando. Nós precisamos desse ponto de contato que Jesus tem para nos abrir os olhos. Nós precisamos desse ponto de contato que o Senhor tem para abrir os nossos olhos, para que a gente possa realmente enxergar as coisas de forma espiritual. A cegueira física daquele homem simbolizava a cegueira espiritual de toda a humanidade. Todos somos cegos para entender as coisas de Deus. Todos carecemos desse milagre de abrimento de olhos espirituais. E você sabe qual é a pior cegueira? É a espiritual. A pior cegueira é a espiritual. É quando está na frente da pessoa e ela não quer ver. Ela não consegue enxergar. Deus tem um propósito na frente dela. Deus, olha, Jesus está na frente, com o lodo, com o processo do milagre, mas ela quer continuar cega. E o que Jesus quer fazer em nós hoje, os nossos olhos, é justamente isso. É abrir os nossos olhos espirituais. Quantos de nós cristãos ainda vivemos cegos? Espiritualmente falando.
sem enxergar o que Deus quer fazer, sem enxergar o propósito de Deus para nós. Mas o que Jesus quer é pegar essa nossa fraqueza, essa nossa cegueira e glorificar o nome dele através das nossas cegueiras e das nossas fraquezas. Amém? Observe que Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo, e o encontro dele com o cego faz aquele cego mudar completamente de vida. E aqui tem duas lições importantes. A primeira é que só um encontro com Jesus poderia transformar a vida daquele homem. Nós lemos aqui, e também era uma cultura naquela época, que ninguém jamais tinha ouvido falar de um cego que passou a enxergar, de nascença, que passou a enxergar. Por isso que as pessoas, inclusive os fariseus, não acreditaram, ele não é possível. Nunca, jamais ouvimos falar de um cego de nascença voltar a enxergar, não existe isso. E eles ficaram todos ali questionando o próprio cego, ou ex-cego. Foi questionado várias vezes. Por quê? Se era ele mesmo. É você mesmo. Mas tem certeza. E veja que o encontro com Jesus foi um ponto de virada na vida dele. Ele era cego, de nascença, ou seja, provavelmente ele não tinha direito à alfabetização, porque não existia nem o braille, né, que existe hoje. Com certeza ele não tinha direito a uma vida digna. É por isso que ele era mendigo. Então, além de cego, ele era o quê? Miserável. Além de cego, ele era o quê? Uma pessoa miserável, que vivia à margem de uma vida digna. E aquele homem havia passado a vida toda na escuridão. Mas quando ele encontra com Jesus na sua frente, abre-se os olhos, mas não só os olhos, a vida dele é transformada. Um encontro com Jesus real, queridos, causa transformação na vida de qualquer pessoa. Você sabia disso? Precisamos desse encontro com a luz do mundo que é Jesus. Jesus, ele é a luz que dissipa toda a escuridão na vida do ser humano. Quantas pessoas estão aí caminhando como um zumbi? Já ouviu falar em zumbi? Que é aquele povo que anda tudo assim. Há uns anos atrás, eu fui em Juazeiro do Norte. Fui visitar os irmãos, e aí fiz questão de subir lá na estátua do Padre Cícero, que fica num morro chamado Horto. E era época de romaria, e muita gente subindo, eu fiz questão de subir a pé, eu subi, e eu nunca esqueço da cena que eu vi, que ficou na minha mente. Até entrevistei algumas pessoas, gravei, filmei, e ficou na minha mente aquela cena daquelas pessoas subindo aquele horto, muita gente subindo, pagando promessa, com pedra na cabeça, com cruz nas costas, de todas as idades, inclusive idosos. E eu olhava para aquelas pessoas e via no semblante delas como se fosse um zumbi, uma espécie de zumbi. Uma coisa pálida, uma coisa sem alegria, e as pessoas ali subindo naquele monte, descendo aquele monte para pagar uma promessa. E eu ali pensava comigo, puxa vida, como as pessoas estão cegas. Como as pessoas são cegas, estão ali praticando uma religiosidade sem mudança de vida, num sofrimento, numa infelicidade eterna. E quantas pessoas estão no mundo hoje em dia assim? Só Jesus é capaz de abrir os olhos de quem é cego espiritual e trazer a alegria de viver a vida para cada um de nós. Você pode ver, você mesmo, olhe para você, olhe no espelho. Se olhe no espelho quando você chegar em casa ou quando você sair de casa. Enxergue a mudança que Deus fez na tua vida. Quem era você? Você era uma pessoa triste, amargurada, zangada, chateada, mal-humorada. Hoje você tem uma alegria dentro de você, porque brilha uma luz. E os seus olhos estão se abrindo, amém? Por isso, queridos,
que estar frequentando uma igreja não é tudo. Mas encontrar Jesus e ter esses olhos abertos é necessário para todos nós. Não se contente apenas em vir um culto e sentar e assistir, legal, amém, glória a Deus, isso é muito bom, mas queira mais, queira um encontro com o Senhor, queira um lodo nos seus olhos, para os seus olhos se abrirem, para você enxergar além de um culto, além de uma cerimônia, para você enxergar coisas grandes que Deus quer fazer em ti, através de ti, na tua família, através de você. Deus quer te levantar nesse mundo como um testemunho, como um farol, como uma coluna. Deus quer te usar nessa terra de escuridão. Deus quer fazer de você um ex-cego que glorifique ao nome dele. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus coloca uma condição na vida do cego. Quem consegue identificar aí a condição? Eu te pergunto, Jesus poderia ter estendido a mão para ele e ter dito assim, enxerga. Poderia ou não poderia? Quem acha que ele poderia ter feito isso? Por que ele não fez? Ele acabou de dizer, eu sou a luz do mundo. Então ele poderia muito bem dizer, olhos, abram-se agora. Do jeito que ele fez com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lázaro se levantou, o defunto, todo enfaixado. Jesus chegou para o paralítico e disse, levanta e anda. Por que ele não disse para ele, ei, abre o olho. Abre o olho. E ele, na hora ia ver. Jesus queria ali provar para ele, o condicionar ele e ensinar para nós que muitas das vezes o milagre ou a mudança que nós queremos na nossa vida está condicionada a um negócio chamado obediência. Eu tenho certeza, eu aqui, para mim, eu pessoalmente, eu entendo pelo texto que se Jesus quisesse só curar ele, Jesus tinha botado a mão na cabeça dele ou nos olhos dele e tinha dito assim, seja curado. Mas Jesus queria muito mais do que uma cura. Jesus queria transformar ele num discípulo. Essa é a diferença. Porque ser curado, todo mundo quer. Mas ser transformado em discípulo, não é para todos. Concorda comigo, sim ou não? Vou repetir. Ser curado, receber uma bênção, receber um milagre, todo mundo quer. Mas ser transformado em discípulo, nem todos estão dispostos. É ou não é verdade? Não é isso que está acontecendo nas igrejas de hoje, 2000 anos depois? Todo mundo correndo atrás de bênção? Onde é que tem bênção? Onde é que tem bênção? Aqui tem bênção. Eu vou aqui, que aqui segunda-feira é dos empresários. Aí eu vou aqui me tornar empresário. Aí eu vou aqui depois receber o passe. Aí eu vou aqui depois receber o milagre. Aí eu vou aqui depois para não sei o que do amor, receber um marido. Aí eu vou aqui receber o não sei o que. Aí eu vou aqui receber uma cura. E tem gente rodando. O que tem de gente rodando de igreja em igreja, atrás de bênção, de milagre, não está no gibi. Tem igreja que sobrevive só disso. Só de gente atrás de bênção. Ainda fica dizendo, mulher, aquela igreja ali é muito boa, que eu recebi tantas bênçãos naquela, eu recebi tantas bênçãos naquela, tantas bênçãos naquela, tantas bênçãos naquela. Isso é uma igreja ou é um supermercado? É promoção? Eu estou atrás de promoção, de bênção. Tem muita gente assim, milagre, me dá milagre, eu quero ser curado. Mas essas pessoas, são poucas as que dizem assim, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero não só o milagre, mas eu quero continuar servindo a Ele para o resto da minha vida. E não foi assim que aconteceu com ele? Você observou? Eu entendo que quando Jesus coloca o lodo nos olhos dele,
E aí tem gente que diz, é porque é o lodo, lodo. Não, não era um lodo milagroso. Não era um lodo milagroso. O milagroso era Jesus. O poder não estava no lodo, o poder estava em Cristo. Mas Jesus faz aquela situação, cria aquela situação, para ele mostrar se ele era obediente ou não. E isso mudou toda a história dele, e isso foi crucial para a história dele ser transformada. Porque se ele não fosse obediente, ele não ia ser curado. E Jesus queria curar, além dos olhos físicos, Jesus queria curar os olhos espirituais dele, para ele entender quem era o Cristo. E foi isso que aconteceu. Amém? Não. Ele foi uma vez. Isso aí estamos em Naamã, tá? Mas parece um pouco, né? O lavar também tem a ver com o Naamã. Lá o Naamã, ele está lembrando aqui, do Naamã do Antigo Testamento, que ele foi levado pelo profeta a dar 7 mergulhos. Ele tinha que dar os 7 mergulhos. O fundamento é o mesmo. O fundamento de obediência é o mesmo. Porque para sermos transformados, nós temos que passar pelo critério da obediência. E aí eu resumo te dizendo, você pode até receber uma bênção aqui e acolá. Pela fé, pela oração de alguém, pela misericórdia de Deus, pelo milagre, por uma atitude de fé. Mas ser transformado em discípulo, só através da obediência. A obediência é que mostra quem é discípulo e quem não é. Não adianta ouvir se não obedecer. Jesus quis ensinar para ele ali 2 coisas. Jesus matou 2 coelhos de uma paulada só. Jesus disse, olha, eu estou mostrando quem é a luz do mundo e estou mostrando para você que você tem que obedecer para ser meu discípulo. E aí foi o que aconteceu com aquele homem, ele foi transformado. E depois que ele foi transformado, ele começou a dar testemunho, e o testemunho dele começou a mexer com as pessoas ao seu redor. Você percebeu quantas vezes ele foi arguído? Começou por quem? Quem foram os primeiros que... Vê se você é observador aí. Quem foram os primeiros que começaram a arguir aquele homem? Versículo 8. Quem? Os seus vizinhos. Olha aí o versículo 8. Então os vizinhos que antes o conhecia como mendigo perguntavam, não é este que estava sentado antes pedindo esmola? Não é esse o mendigo pobre, miserável? Não é ele o mendigo? É ele ou não é? Eu pareço com ele, é o irmão gêmeo dele. Porque certamente aquele homem passou a dar testemunho aonde ele ia. Ele passou a mostrar, olha, Jesus me curou, olha aqui como eu estou vendo. Aí ele chegou nos vizinhos dele, foi lá nos vizinhos, vizinho, olha aqui, vizinho, eu estou enxergando o vizinho. Começaram a se perguntar entre si, quem é esse cara? Não era o cego, não era o mendigo? Não, mas não é ele, não, parece muito com ele, não é possível. E foi uma confusão naquele lugar onde ele morava, naquele vilarejo, naquela cidade. Foi uma confusão enorme, porque começaram a perguntar, a criticá-lo e a questioná-lo várias vezes. Ao ponto daquele milagre se tornar tão famoso, tão conhecido, que os fariseus mandaram chamar ele. Mandaram chamar ele aqui no versículo 24, olha. Olha aí no 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dai glória a Deus, porque sabemos que esse homem que você está dizendo aí é pecador. E ele retrucou, se é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, meu filho, e agora eu estou vendo. Já tinham chamado os pais dele, mandaram chamar os pais. Não é possível. Chama os pais dele. É o teu filho mesmo ou não é? É o meu filho, mas se você não está acreditando, pergunte a ele. Ele já é adulto, ele vai responder. A confusão foi grande.
Porque o testemunho do cego impactou aquele vilarejo, aquele lugar, aquele tempo. E esse é o testemunho de toda pessoa que conhece realmente Jesus e tem os seus olhos abertos. É impossível uma pessoa que foi transformada por Jesus não chamar a atenção, não se destacar. Aonde você vai, quando você tem os seus olhos abertos, quando você se transforma em discípulo de Jesus, aonde você vai impactar o lugar que você chega. Você vai causar um impacto naquele lugar. Você vai no mínimo, chamar a atenção das pessoas daquele lugar. Sabia disso? E meu caro, se você não está vivendo isso, não me leva a mal. Eu te amo, eu quero te ajudar, mas não me leva a mal. Você ainda não teve o encontro com Jesus e você ainda não teve os seus olhos espirituais abertos. Todas as pessoas que são transformadas por Jesus, elas são ou criticadas, elas são atacadas, atingidas, elas são tidas como pessoas que incomodam. Se você no seu convívio, você onde você convive, ninguém se incomoda com você, ninguém olha para você diferente, ninguém acha você diferente, então alguma coisa ainda falta acontecer na sua vida. Porque quem é de Deus, quem é ex-cego, vai incomodar aonde entra. Aonde entra você incomoda. Porque as pessoas desse mundo estão acostumadas a ver as pessoas na miséria, mendigando. As pessoas deste mundo gostam de ver as pessoas na miséria, mendigando, mas quando vê você começando a se levantar, elas se incomodam. Se incomodam ou não? Você pode ver. São vários os testemunhos. Quando você vivia na vida errada, bêbado, ninguém criticava você, ninguém falava. Quando você fazia as coisas erradas, ninguém falava. Agora, porque você está no caminho do Senhor, não sei para que isso, só vive na igreja todo dia, não sei para que tanto culto, não sei para. Leva logo a tua rede, vai morar lá com o pastor. Não é assim que as pessoas falam? Tu agora só virou crente, só vive dando dinheiro para a igreja, vai enricar o pastor. Antes, quando tu vivia na miséria, na mendigância, quando tu vivia na bebida, todo mundo se juntava. Meu amigo, minha amiga, agora que você foi transformado, as pessoas olham assim, né? Você quer ser besta, fez tudo, agora está dando uma de crente. Fez tanta coisa errada na vida, agora vem dar uma de santa. Não é assim que as pessoas dizem? Mas você não pode se entristecer com isso. Isso faz parte de quem é ex-cego. Você não pode baixar sua cabeça quando você for criticado. Você não pode baixar sua cabeça quando as pessoas vierem com acusação, com questionamento para você. Você não precisa responder a pergunta delas. Você só precisa dizer: eu não sei se o pastor é ladrão, se o pastor é isso, se a igreja é isso, se a igreja é aquilo. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Só isso que você precisa responder. Só isso. Não precisa dar satisfação da sua vida para ninguém. Se você tiver que dizer algo, diga assim: olha, meu filho, eu não vou ficar aqui trocando palavra com você não. Só vou lhe dizer uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Pronto, acabou. Foi o que o cego falou? O ex-cego disse: não sei se ele é pecador, se ele não é, problema dele, eu não quero saber, eu só sei que agora eu estou enxergando, aleluia. O próprio cego aprendeu. O próprio cego aprendeu que ele deixou a cegueira para trás. Ele não ficou mais: mas eu era cego. Peraí, quando eu era cego, eu levei tantas quedas. Quando eu era cego, eu entrei em tantas casas erradas. Quando eu era cego, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não sei. Ele deixou para trás a vida de cego. E ele se preocupava agora com a vida nova dele. Aleluia. Você é um ex-cego. É uma ex-cega. Esquece a tua vida de cegueira. Passou.
Esquece, não fica mais lembrando daquele tempo, que naquele tempo, aquele... Não, esquece, não interessa mais isso ficou no passado. Hoje nós temos que fazer como o ex-cego, nós temos que dar testemunho de Cristo onde a gente entra. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver uma diferença ao ponto de perguntar, mas é tu mesmo? É tu mesmo? É tu mesmo? Mas eu te conheci. Mas vem cá, não estou te reconhecendo. Mas tu era assim, tu era tão nojenta. Tu não levava um desaforo para casa. Tu ia lá e arrancava logo os cabelos da outra. E agora tu está tão calma, tu está tão tranquila. É tu mesmo, eu não estou entendendo quem é você. É aí o momento que você entra com seu testemunho e você diz, sou eu mesmo. Sou eu mesma. Eu era cego, eu era cega, mas agora eu vejo o mundo espiritual, eu enxergo as coisas espirituais, eu enxergo as situações que estão acontecendo ao meu redor, que não são coisas naturais, eu enxergo quando é Satanás que quer me derrubar, eu enxergo quando é uma perseguição do diabo, eu enxergo quando é uma proposta de Satanás para me fazer sair da igreja, eu enxergo quando é algo que quer me tirar da presença de Deus. Hoje eu enxergo, eu era cego, mas agora eu enxergo as armadilhas de Satanás. Amém? É isso que você tem que ter na sua mente. Antes você não enxergava. Antes você vivia caindo em toda a armadilha que o diabo colocava. Você, casal. Antes, quando vocês eram cegos, vocês não enxergavam que Satanás fazia vocês brigar toda hora. Por causa de besteira. E olha que as brigas é tão besteira, que 4, 5 dias depois, quando a pessoa vai fazer as pazes, olham para o outro e dizem assim, vamos ficar de bem? Bora. Tá bom, vamos ficar de bem. Vem cá, um beijinho. Pronto, vamos brigar mais não, né? Mas por que mesmo que a gente brigou, hein? Por que mesmo? Vixe, eu nem lembro, era tão besteira. Era tanta besteira que eu nem lembro mais. Só que quando você tem os olhos espirituais abertos, você começa a enxergar quando é uma armadilha de Satanás, quando é o diabo jogando um contra o outro, quando é situações que acontecem para vocês viverem dentro de casa se brigando, se matando, se afastando um do outro, porque Satanás quer dormir ali no meio daquela cama. Essa é a verdade. Quando a gente deixa de ser cego, a gente passa a enxergar. Opa, não, aqui não. Ei, Satanás, eu era cego, agora eu vejo, viu? Eu estou vendo que tu está querendo me arrastar para isso aí. Eu estou vendo que tu está querendo me enganar com esse negócio aí. Porque Satanás vem com as propostas dele. Quem é cego, cai. Quantas propostas você já recebeu de Satanás? Ei, ei. Vai para a tua igreja, vai para uma igreja mais perto da tua casa. Para que esse sacrifício todo? Tudo é igreja. Tudo é igual. Não estou dizendo que nós somos os melhores. O que eu estou falando é que se Deus tem um propósito para você aqui, é aqui que você tem que ficar. Amém? Nós não temos que buscar a Deus, não é por conveniência. Porque se fosse por conveniência, nem eu estava aqui. Porque na minha rua tem uma igreja quase em frente à minha casa, eu estava lá. Se fosse por conveniência. A gente que mora no Maracanaú. Eu não vinha para cá. Eu não vinha para a célula aqui no Bom Sucesso, no Bom Jardim, no Santa Amaro. Se fosse por conveniência, o pastor Kleber que mora no Conjunto Ceará não ia pastorear uma igreja lá no Planalto Ayrton Senna. Só quem enxerga o mundo espiritual, as coisas espirituais, os propósitos de Deus, não cai nas armadilhas de Satanás. Amém? Às vezes a pessoa está, olha, eu já vi tanta gente ser enganada pelo diabo. Eu não estou dizendo quem é A, B ou C, tá, gente? Eu estou falando sobre os enganos de Satanás. Que a gente tem que enxergar isso. Eu já vi casal que chegaram para mim, pastor, nós viemos aqui para o senhor descasar nós. Eu digo, como é que é? Não é porque o senhor fez o nosso casamento, agora nós queremos descasar. Eu digo, como é que é?
Não, pastor, é porque essa pessoa é muito problemática, e se eu me descasar, se o senhor me descasar, aí a minha vida vai ser maravilhosa. Eu só comigo, eu era cego, viu? Mas agora eu vejo. Disse assim, não aprovo, não faço descasamento, porque não tem descasamento na Bíblia. Ah, mas o pastor é muito ruim, não sei o quê, pois eu vou me embora. Foi-se embora da igreja, se separou. Eu disse, tá bom, vai, beleza. Mas só um detalhe, vamos ver quem está certo. Se você sair da igreja e largar o marido e sua vida melhorar, sua vida mudar, você se tornar uma pessoa santa, uma pessoa que serve ao Senhor, se tornar uma obreira da igreja, onde você for, e crescer na sua vida espiritual, é o dia que você está certo. Vamos ver quem vai estar certo. Eu vou continuar aqui. Anos depois, tantos anos depois, a pessoa está na internet, descendo até o chão, bebendo cerveja, toda doida, parece um gibi, cheio de tatuagem, perturbado, sofrendo, chorando, sem ter razão de viver. O problema não era o marido que era ruim, o problema não era o casamento que é difícil, porque não tem casamento fácil. Ei, tem dois aí que vão casar aqui, já fizemos o curso de noivos, já estão preparados, eu já lavei minhas mãos. Então uma bacia aí, obreiro, para eu lavar de novo. Já lavei minhas mãos, já tirei a minha culpa do cartório, já não tenho mais nada a ver com isso, viu? Já vim para cá, fiz curso de noivo, já bati, dei uma surra neles, ele não quiser desistir. Surra de palavra. Não tenho mais nada a ver com isso, já lavei minhas mãos. Porque não existe casamento fácil. Casamento é construção todo dia, é perdão, é perder para ganhar, é um abrir mão da sua razão para os dois continuarem juntos. Amém? Amém? É isso, é casamento. É perder para ganhar. No casamento você mais perde do que ganha, é ou não é verdade? Quem é casado aqui sabe. Você mais perde do que ganha. E pobre daquele que pensa que vai casar, que é para poder, vou casar, vou curtir todo dia. Ai, meu Deus, tem misericórdia. É peia, é responsabilidade, é luta. É ou não é? Por isso que Paulo disse assim, olha, bom mesmo é estar solteiro. Eu sou livre, vou fazer a obra de Deus, viajo, vou para todo lugar. Oh, meu Deus, é bom demais. Eu ocupo minha mente para não ficar pensando besteira. Paulo estava dizendo, mas se vocês não se aguentam, então se casa. Quem não se aguenta, se casa. Casamento é bom, é bênção. Mas precisa ter os olhos abertos. Porque quando os dois são cegos, quando um é cego, é sofrimento. E quando os nossos olhos são abertos, e a última coisa que eu falo aqui, quando a cegueira espiritual sai da nossa mente, meu irmão, você deixa de ser aquela pessoa, sabe, a pessoa, gente, olha, por favor, não me interprete, eu não estou falando nada com ninguém, eu só estou ensinando a palavra. Quando a gente é cego, a gente se torna, sabe, aquela mala pesada, sem alça, molhada, cheia de lodo. Difícil de carregar. Não tem alça, não tem onde pegar, é pesada, cheia de pedra. Difícil. Já ouviu falar nessa expressão, né? Mala sem alça, né? Quando a gente é cego espiritualmente, a gente é como aquela mala sem alça pesada. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos curar da nossa visão espiritual, para a gente se tornar uma pessoa leve, para a gente se tornar como aquele cego, discípulo de Jesus, que faça a diferença, que influencie uma geração.
É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos curar para a gente influenciar essa geração e mostrar para esse povo que Ele é a luz do mundo, que quem está cego, que tem que estar na escuridão, venha, que Jesus é a luz que ilumina a mente, o caminho e faz a gente ser diferente. Aleluia! A maior necessidade que temos hoje é de enxergar as coisas espirituais. Vou te ensinar um exercício. Toda vida que as coisas não estiver dando certo para você, toda vida que as coisas estiver empancadas, amarradas, travadas, fechadas, não procure culpados. Pare e olhe se você está realmente enxergando de forma espiritual. Pare e analise se você realmente está enxergando as coisas como é para ser, ou se você está cego e não está enxergando o que realmente Deus está colocando na tua frente. A maioria dos cristãos de hoje não consegue enxergar as coisas espirituais. Você já prestou atenção? São cristãos naturais. Não conseguem enxergar os propósitos de Deus. Por isso vivem no eterno cai-cai. Hoje em dia o que tem de crente cai-cai, meu Deus do céu, cai-cai. Cadê o fulano? Está de pé. Cadê fulano? Caiu. Cadê fulano? Está de pé. Cadê fulano? Caiu. É um cai-cai. Porque não enxerga. Ah, mas eu estou passando um problema, eu vou me afastar do Senhor. Não, enxergue de forma espiritual. Aquele problema está te ensinando alguma coisa. Aquela situação não é para você abandonar tudo e sair correndo. Aquela situação é para você amadurecer. O Senhor está te forjando. Mas pastor, mas é alguém que está no meu caminho, que está me afligindo. Esta pessoa Deus está permitindo para você amadurecer, para você crescer, para você ser forjado. Para você enxergar. Ele está te ensinando a enxergar da forma espiritual, da forma correta. Nós vamos orar agora por cura. Mas eu quero que você não só queira uma cura de uma enfermidade, não só peça saúde para você, mas que você peça olhos abertos, olhos espirituais abertos. Que nós possamos sair daqui enxergando o mundo espiritual ao nosso redor. Amém? Quando vier, sabe quando vier aquela sensação de aflição, de ansiedade, quando vier aquela sensação de aquela voz, quando vier aquela voz, entra dentro do quarto, fica lá chorando o dia inteiro. A gente ter olhos abertos para isso e dizer, não, isso não é de Deus. Eu não vou cair nessa. Eu não vou ouvir essa voz de Satanás. Eu era cego. Agora eu vejo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda nessa noite que Jesus quer te dar muito mais do que uma simples cura de uma dor de cabeça, de uma doença, de uma enfermidade. Eu preciso que você entenda que Jesus quer te fazer um ex-cego, um ex-mendigo. Pastor, mas eu nunca fui mendigo.